dia, né, das nossas... Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, só para lembrar vocês do Eloy Training Club no Telegram. A gente está postando as análises quase que ao vivo, diária, né, do que está rolando no dia, né, das nossas análises, enfim. E você pode acompanhar gratuitamente. É só ir lá no Telegram, procurar Eloy Trading Club, ou você clica no link que está na descrição, beleza? Mas bem simples, bem básico e bom, o intuito desse do Eloy Trading Club, né, basicamente eu ensino, é compartilhar ensinamentos, muito focado em day trade, porque é minha especialidade, né, mas análise técnica em geral que você consegue aplicar para qualquer tipo de operação, né, swing trade, position, enfim. Beleza? Mas dito isso, vamos ao vídeo. Iniciando, eu queria falar com vocês primeiro do 15 minutos. Ontem, para quem não viu o vídeo, a gente estava vendo um triângulo no 15 minutos, né? Um triângulo simétrico e muito perto do seu ápice. Então a gente imaginou ou um rompimento para baixo para dar continuação à tendência, né? Ou um rompimento para cima e, enfim, e testar as médias, né? Nessa, ele rompeu para cima e fez um gap de ruptura, um gap de fuga. Tem um vídeo aqui no canal que é só sobre gaps. Então, se você tem interesse, é importante ficar ligado. Mas o que acontece com esse gap? Ele tem uma possibilidade muito grande de ter o fechamento, né? Pelo menos a tentativa do fechamento. Normalmente é legal esperar pelo menos essa tentativa. Mas a gente teve boas oportunidades de compra nesse meio tempo aqui, antes dele vir descer e chegar próximo aqui a fechar o gap, né? Mas esse gap de ruptura basicamente é isso. A gente tem um padrão, uma figura, né, se formando, e ele abre já como se fosse concretizando essa figura, né, o rompimento dela, enfim. E até coloquei lá no Telegram que aqui a gente, levando em consideração esse gap, né, como se fosse um candle, enfim, a gente pode ter até um ombro, cabeça a ombro aqui. Enfim, aqui está o segundo ombro, né? E aí o rompimento e a continuação até o fechamento do gap, beleza? No 15 minutos. Depois ele voltou com tudo. Tá rolando ainda, né? Quase 6 horas. Foi testar lá a média grande, lá a média 5,5 dos 60 minutos. Então foi uma correção bem forte, o 15 minutos, correção dos 60 minutos, 15 minutos, pelo menos onda 3 para cima. Mas aí no 1 minuto, enquanto a gente está vendo isso aqui, né, correção, teste média 34, volta, ombro, cabeça, ombro, vamos ver como é que foi o 1 minuto. As oportunidades que tivemos no 1 minuto, né? De início, mercado entrando num canal de baixa, certo? E, cara, é engraçado que a gente tem visto isso bastante, assim, nesse horário. E 10 horas, normalmente, ele pega uma direção, aí rompe o canal, enfim, vai embora. Mas alguns vídeos que meio que esse padrão, assim, por volta de 9 9 e pouco, tem se repetido. Agora, se tem um estudo sobre isso, não tem. É só o que eu tenho visto, né? Mas no final, antes do rompimento, a gente tem aqui uma um padrão de alargamento triângulo-retângulo. Normalmente esse padrão ele já nos diz o interesse, a provável direção do rompimento, né? Que normalmente é no topo plano. A gente tem outro exemplo desse, mais aqui em cima, mas para a gente abordar esse aqui de início, né? Primeiramente, a gente tem os toques embaixo e em cima, pelo menos 2, 3 toques, mais 3, terceiro toque embaixo, e depois o rompimento chegou a romper junto a linha aqui de tendência, né, do canal de baixa. Nisso também a gente teve a máxima aqui do dia anterior, né, então região importante, e depois a continuação da tendência. A gente ainda teve uma tentativa aqui, um teste de rompimento, né, que rola bastante. Esse pullback de rompimento, a gente sempre fala dele, e aí depois a continuação, tentativa de continuação da tendência. Parou na 21, é importante deixar isso claro. Mais em cima, o mesmo padrão, mas agora mais aberto, assim, mais claro, né? A gente tem um toque, o primeiro toque aqui, um toque embaixo. Um toque em cima, um embaixo. Aí mais um em cima, alguns em cima, né?
uns 3 toques aqui na mesma linha, depois foi lá embaixo de novo até o rompimento. Esse padrão de alargamento assim, triângulo retângulo, ele nos dá a direção, mais uma vez, mais um outro exemplo. Ele nos dá a provável direção do rompimento, né? Que normalmente é nesse topo plano. A gente tem um rompimento com volume, o candle pelo menos de rompimento com volume, e depois a continuação da tendência. Até tivemos aqui o teste de rompimento de novo, e depois a continuação da tendência. A gente pode ver que parou numa média 34,60, né, que é uma média muito importante. 21, 34, 55 são muito importantes, então foi onde o mercado resolveu parar. Teve até um voluminho aqui na última, basicamente uma última respirada, depois uma correção muito forte de novo, igual ontem. Ontem a gente teve um mercado que estava embaixo e depois, quando ele resolveu subir, ele foi com tudo, rompendo as médias aqui, cagando para suporte, certo? E enfim, e foi embora. Beleza, aqui testou média 5,5 do 4 minutos, tentou voltar a subir, dar continuidade de tendência alta, mas entrou um volume muito forte aqui. Na hora desse volume, né, esse volume forte alto, depois que deu uma diminuída, a galera deu uma acalmada, a gente formou aqui mais um triângulo simétrico, né, e depois do seu rompimento, a gente teve a continuação da tendência. Comparado a esse volume aqui na hora da formação, a gente não teve bastante volume na hora do rompimento, né? A gente teve um certo volume, ele chegou aqui a quase 100% da projeção do padrão. Esse quadrado aqui, a parte de cima é 61,8, a parte de baixo é 100%. Enfim, mas deu continuidade, 1 minuto virou, né? Confirmou que entrou em tendência de baixa e fez padrão rompimento e continuação da tendência aí. A gente teve alguns pontos aí, quase 400 pontos depois da sua formação. Na volta, as médias, já com as médias querendo se alinhar para baixo, né, faltando o que? Só a 144 passar para baixo da 233, até passou. A gente tem um ombro cabeça a ombro, dando indício, né, de uma continuação da tendência depois do rompimento do pescoço. Nesse ombro cabeça a ombro, para vocês verem, a gente pode tentar até marcar, tem lá, até lá no Telegram também. A gente tem o ombro, cabeça e o ombro, né? E a gente tem a linha de pescoço, beleza? E eu estava marcando aquilo que vocês estavam vendo, vocês não estavam vendo. Ele está mostrando a janela, acaba não mostrando a tela, enfim. Mas vou botar com a caneta do Profit então. A gente tem um ombro, cabeça, ombro. E a gente tem aqui a linha do pescoço, beleza? Interessante. A gente tem o primeiro ombro, depois a gente tem a cabeça, né? Que normalmente é mais avançado, é um topo maior que o anterior, mas sem volume. Interessante que o volume estava diminuindo. Na hora do rompimento da linha do pescoço, a gente tem um aumento muito grande do volume. Isso indica muita força no mercado, né? Querendo cair, as médias alinhadas para baixo. O 15 minutos ontem, apesar desse gap, enfim, a gente via uma tendência baixista que vem ocorrendo já há um tempo, né? Há alguns dias consecutivos. Então a gente teria uma tentativa de continuação da tendência. Ele caiu bastante, né? Quase 800 pontos. Aqui embaixo, na baixa, no fundo, muito próximo do fechamento do gap, né? Muito perto mesmo. Isso aqui é um fechamento de gap concluído com sucesso no dia de um gap de fuga, né? Ou de ruptura, que tem uma alta probabilidade de fechamento de gap, de tentativa pelo menos. E aqui no fundo a gente tem uma cunhazinha se formando. E aí no rompimento da cunha, o início dessa tendência de alta, né? Que ainda assim não era tendência de alta. A gente poderia esperar aqui uma correção, mas eu não imaginava uma correção tão forte. Agora, já em cima das médias, ainda não totalmente alinhadas para cima, a gente tem um triângulo simétrico, rompimento do triângulo, teste e rompimento, e aí a continuação da tendência. E agora, enfim, o mercado está rolando ainda,
deu uma consolidada de leve aqui em cima, né? Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Muito próximo da 55 do 60, né? Que é uma região muito importante. Mas é aguardar, vamos aguardar. Mas a gente teve muitos padrões, né? Padrões interessantíssimos acontecendo. Ombro, cabeça, ombro, uma cunha no fundo do movimento, próximo ao fechamento do gap. A gente teve triângulo simétrico, a gente teve padrão de alargamento triângulo retângulo e canal. São padrões interessantes que aparecem muito no day trade, né? E se a gente consegue observar esses padrões acontecendo, a gente tem maior probabilidade de fazer bons trades, né? Uma outra questão interessante que a gente conversou, mas só para frisar, é que a gente direto vê um triângulo, ou que seja, o rompimento, teste rompimento, depois a continuação do movimento. Isso acontece no 1 minuto, se a gente botar aqui no 15 segundos, vai ter esses movimentos acontecendo. Acontece no 15, acontece no minuto, no 5, no 15, no 60, no diário, no semanal, no mensal, enfim, acontece o tempo todo. E é muito interessante, só para a gente ver ele ocorrendo, né, no 15 minutos. E basicamente o 15 minutos nos dá a direção do mercado, pelo menos eu que opero por 1 minuto. Mas a gente vê ele acontecendo esses padrões nele o tempo inteiro, junto, enfim, igualmente aqui no 1 minuto que a gente teve, por exemplo, aqui. Rompimento, teste de rompimento e continuação da tendência. Beleza? Lembrando para fechar do canal Telegram, para você ir lá acompanhar, que a gente tem feito análises diárias lá. É mais um conteúdo aí para você que está aprendendo análise técnica, tentando se tornar um day trader ou um trader profissional, para você acompanhar lá. Você pode comparar, né, usar como comparativo com as suas análises. Claro que não é nenhum canal de call, não, esse não é o intuito, mas é só para você visualizar suas análises e checar para ver se está batendo, né? Beleza? Bom, é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí, cara. Segue o canal aí que com certeza vai ajudar muitos estudos. A gente continuar trazendo muito conteúdo para vocês. Vai lá se você está no canal do Jonathan Luiz, vai lá no canal do YouTube do Eloy Trading Club, que tem os cortes desses vídeos mais específicos, que é bom para o estudo e para o aprendizado, que lá vai ter muito específico, cada assunto separado. Isso com certeza é importante para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.